Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma semana, começando mais um encontro do Eu, Você e a Bíblia. Estou aguardando a sua chegada por aqui, ok? Hoje nós vamos abordar o capítulo 40 do livro de Gênesis. Estamos chegando ao final do livro de Gênesis, hein? Faltam apenas 10 capítulos. Então estou te aguardando chegar por aqui. Diego. Olá, Diego, bem-vindo. Tem duas opções. Isso. Ou você pode descer do cavalo e vir na virada da montanha e cair com a coisa. Não chega mais rápido. Lucy, é isso? Bem-vinda. Olá, Elias. Paz, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. Mapa, tudo mais, você vai achar outras coisas. Saudades, Diego, ok. Eu não estou conseguindo identificar qual Diego você é. Mas se está com saudade é bom, né? É, Elias, tamo junto também. Tudo bem. Quando você der um rosinho rapidamente, sempre pega, porque lá é ótimo. Vamos aguardando um pouquinho aqui para o pessoal chegar. São 6 horas agora. Embora a gente comece às 6, eu sempre espero um pouquinho para a turma ir chegando. Sim, eu imagino que você foi meu aluno no seminário, Diego. Já imaginei isso, mas é que eu tive vários Diegos de alunos ali. Onde você está? Pastoreando aonde? Me fala aí, assim eu vou te identificar. Janabini, é isso? Bem-vindo, Lar Lindo. Bem-vindo, meu querido, tudo bom? Ah, ok. Agora já identifiquei. É que a imagem aqui aparece bem pequenininho, né? Você está em Curitiba, né? Continua lá, plantando igreja. É Curitiba, não era? Ah, ok. A Jane é sua esposa. Que legal, Elias. Olá, Jane. Jana, bem-vinda. Eu posso. Janaína, ok, Janaína, bem-vinda. Eu posso Muito ver bom que ter tem você coisa aqui. combinada. Eu diria que você até está familiarizado com Jana as Bini, palavras, ok. É um bom set de habilidades. Por que você não se uniu ao Igarplan? Igarplan? Não. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Abraços meus aí pro César, Bem, vou te contar. O Igarplan é a Sofia. Olá, Fabiana. poderoso e corajoso grupo de guerreiros fundado pelo Bem-vinda. e dedicado a derrotar o herói através de uma Hoje nós vamos morte olhar para Gênesis capítulo 40. Como eu estava falando aqui, tomar a sua vida. nós já estamos chegando no final do livro de Gênesis, hein? Só está faltando 10 capítulos. Que legal, né? Espero que tenha sido uma jornada bacana para você. Daqui dá esse controle. Daqui sim. Mira ali. Olha pra ele aí. Mira. Mira. Aí, segura. Se você entrou, permanece aí, não sai não. Quando ele desce, tem Já já a gente está começando, ok? Enquanto isso, o pessoal vai chegando por aqui. Começando mais uma semana. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? vai cair. Aí, bate nele. Tem que mirar.
Elias. Amém. Olá, Fernanda. Bem-vindo. Olá, Norma. Bem-vinda também. Sério? Sua fibromialgia estava atacada, Fabiana? Uau, Elias, que bênção! Que bênção, amém. Fabiana, hoje estou melhor, mas não passou totalmente. Vamos orar, Fabiana. Oi, amor. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos também. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. As meninas estão aí com você? Beijo para elas. Às vezes, esse câncer nunca faz isso, mas aqueles outros que usam nada e tal, eles atacam os viajantes. Se você salva o viajante, ele te dá uma recompensa. Mas no caso, você pode também. Que bom, Sônia, amém. Olá, Simone, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Roberta, a minha irmã aí entrando. Gostando de ver, a Roberta achou a nossa live aqui, o Eu, Você e a Bíblia, e tem participado sempre, hein, Roberta? Muito bom. O Ellison, bem-vindo também. Ok, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por uma nova semana que está se iniciando e com a oportunidade que nós temos de, através dela, caminharmos com Eu, Você e a Bíblia, abrindo a Tua Palavra, Senhor, e recebendo do coração do Senhor através das Escrituras, mediante o Teu Espírito. Nós te louvamos por isso. Eu te agradeço por cada pessoa que se encontra presente aqui. Eu peço em nome de Jesus pela vida de cada um aqui, suas famílias, ó Pai, por aqueles que ainda vão entrar, por aqueles que vão ter contato com o conteúdo que nós vamos estar compartilhando aqui. Eu quero orar agora especificamente pela Fabiana, em nome de Jesus, que toda fibromialgia no seu corpo se desfaça agora, em nome de Jesus. Toda inflamação nas juntas, nos nervos, nos tendões, na autoridade do nome de Jesus, se desfaça, em nome de Jesus. Toda dor cesse agora, em nome de Jesus, por completo. Todo inchaço nas juntas se desfaça, em nome de Jesus. Toda deformidade, em nome de Jesus, se desfaça agora, em nome de Jesus. Fibromialgia cesse no corpo da Fabiana, na autoridade do nome de Jesus, sem dor, a partir de agora, em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação, na autoridade do nome de Jesus, se desfaça agora, em nome de Jesus. Amém. Ei, Fabiana, se você estiver sentindo aí dor, eu quero que você me diga se melhorou, ok? Olá, Ian, bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente também. Abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 40. José está na prisão. José foi levado para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele se torna escravo, é vendido como escravo para a casa de Potifar, o comandante da guarda egípcia, e a Bíblia nos diz que o Senhor está com ele na casa de Potifar, e tudo aquilo que ele promove, tudo aquilo que ele faz, o Senhor faz com que tenha avanço, que prospere. Depois ele é levado para a prisão, por causa de um falso testemunho dado contra ele pela mulher de Potifar, porque ela estava interessada em ter um relacionamento com ele, um caso com José, e José se recusa a fazer isso por temor ao Senhor, e ele acaba parando na prisão, e o texto nos diz que na prisão o Senhor também está com ele, o Senhor o assiste ali, e tudo aquilo que ele faz na prisão também prospera, e assim ele se torna o administrador da prisão. Mas eu quero ressaltar o fato de que tanto na casa de Potifar, onde há avanço e prosperidade naquilo que José faz, quanto na prisão, onde há avanço e prosperidade no que ele faz, porque o Senhor está com ele na casa de Potifar e o Senhor está com ele na prisão, a condição dele
é essa. Na casa de Potifar ele é um escravo e na prisão ele é um prisioneiro, apesar dele ter essa função de administrar o cárcere. Isso não muda o fato dele ser um prisioneiro. Na casa de Potifar, apesar dele ser um administrador de toda a casa, isso não muda o fato dele ser um escravo. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente tem um conceito de prosperidade que está distorcido em relação àquilo que as escrituras apresentam para a gente. Veja, a prosperidade de José tem a ver com o fato de que o Senhor está com ele na circunstância em que ele se encontra. A prosperidade não tem a ver com a mudança das circunstâncias de José, mas a prosperidade tem a ver com a bênção de Deus acompanhar José inserido na circunstância em que ele está. Então o capítulo 40 vai contar para a gente um pouco de uma situação onde José viveu inserido dentro da prisão, onde ele administrava, mas ele era um prisioneiro. E antes de ler o texto, então, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que foi chegando depois que eu já tinha começado a falar. Olá, Felipe, é muito bom ter você aqui com a gente, Felipe, que legal que você pôde estar hoje aqui. Olá, Cristina, bem-vinda. Ok, a cabeça ainda dói. Ok, só a cabeça, Fabiana? E nenhuma outra parte do corpo está doendo? Olá, Antônia, bem-vinda. PHD, a Isa, é isso? Entrou, também bem-vinda. Ana Rios, bem-vinda. Olá, Carmen Silvia, bem-vinda. Muito bom ter vocês todos aqui com a gente. Fabiana, me fala sobre a sua cabeça, me fala sobre a dor. No seu corpo não está doendo em nenhuma outra parte? Ok, amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo poder de cura do Senhor que está operando sobre a vida da Fabiana. Muito obrigado, Senhor, pela dor que já se desfez. Ainda resta dor na cabeça dela. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com poder sobre ela agora, em nome de Jesus. Eu peço mais de Ti, um avanço de cura sobre ela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fibromialgia que afeta a cabeça da Fabiana, se desfaça agora na autoridade de Jesus. Toda dor presente na sua cabeça, fora, na autoridade do nome de Jesus. Você não tem permissão de permanecer aí, dor. Na autoridade do nome de Jesus, seja repreendida. Cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor na cabeça da Fabiana, se desfaça agora, na autoridade do nome de Jesus. Por completo, na autoridade do nome de Jesus. 100% da dor, se desfaça. Amém. Olá, Selma, seja bem-vinda também. Fabiana, me fala como está a sua cabeça, ok? Me diga se melhorou. Muito bem, para você que entrou depois, Eliseu, bem-vindo também. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Então, como eu disse, José está na prisão e nós vamos ter aí a narrativa de uma situação dele na prisão. Diz assim: passado algum tempo depois desses acontecimentos, ou seja, depois de José ter saído da casa de Potifar e ter sido enviado para a prisão e ter se tornado administrador da prisão, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se contra os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o texto nos diz que dois oficiais importantes que serviam o faraó, eles eram importantes porque eles têm um acesso muito próximo ao faraó. Tanto o copeiro quanto o padeiro precisavam ser pessoas de grande confiança do faraó, porque eles poderiam envenená-lo, ok? Então não poderia ser qualquer pessoa, eles eram pessoas com cargos de confiança, e eles fizeram alguma coisa que ofendeu o faraó, e o faraó os mandou para a prisão, e a prisão era o mesmo lugar onde José se encontrava. Então o texto diz: então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Então eles são colocados sob a responsabilidade especial de José, porque, como eu disse, eles eram pessoas de confiança do faraó, eles eram presos, mas
assim como acontece hoje em dia, né? Alguns presos têm algumas regalias por causa da sua posição, é o caso deles aqui. Eles estão presos, mas eles têm algum tipo de regalia e eles vão ficar aí sob os cuidados diretos de José. E aí o texto diz: ora, uma mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo, ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureceram em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa, os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego, colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer quando era seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tem bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho, havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça, na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: eis o que significa esse sonho, as 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar seu corpo numa estaca, e as aves comerão a sua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença de toda a corte, e reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhe revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar. Como eu falei, José, então, ele está na prisão. Os oficiais do rei são mandados para essa prisão e são colocados sob o cuidado de José. E aí, como vocês viram na leitura do texto aqui, eles tiveram ambos um sonho, segundo eles, estranho e que ninguém conseguia interpretar. E aí José responde para eles que Deus é quem dá a interpretação dos sonhos, todavia ele queria que os sonhos fossem contados para ele. Essa resposta de José é uma resposta bastante interessante, porque já mostra um amadurecimento de José. Lembre-se que José, quando adolescente, lá por volta dos seus 17 anos, ele teve 2 sonhos e ele não soube lidar com aqueles sonhos, não é? Ele apresentou os sonhos aos seus irmãos e depois aos seus pais também, com uma certa arrogância, com uma certa petulância, ou então com uma certa infantilidade, né, de adolescente, achando interessante os sonhos que ele teve, mas agora, quando ele ouve os presos aqui, né, de Faraó, os eunucos aqui de Faraó, que haviam tido sonhos, ele não tem uma postura arrogante, né? Ele tem uma
postura de humildade, ele ouve os sonhos e ele diz para eles que o único que era capaz de interpretar os sonhos era Deus. Todavia ele queria ouvir os sonhos, porque ele tem a convicção de que Deus então poderia interpretar os sonhos através dele. Isso demonstra para a gente uma postura de amadurecimento, né, na vida de José. Ele realmente, nesse período aqui, já que ele está vivendo no Egito, passando pelas situações que ele passou, tanto na casa de Potifar, quanto agora sendo lançado na prisão, desenvolve uma postura de maior consciência das suas limitações e da sua humildade diante de Deus, reconhecendo que Deus é aquele que tem todo o poder para fazer essa realidade dos sonhos serem compreendidos por nós, serem interpretados por nós. Mas José também tem a certeza de que Deus pode fazer isso e que ele poderia ser instrumento nas mãos de Deus para interpretar os sonhos que eles haviam tido. É interessante que não há nenhum outro registro antes disso da interpretação de sonhos por parte de José. José, ele apresenta os sonhos dele, né, lá para os seus irmãos e para os seus pais, e a maneira que ele apresenta dá a entender que ele interpreta para eles o sonho como sendo ele recebendo reverência tanto dos irmãos quanto dos pais também, mas ele faz isso numa postura, como eu falei, né, uma postura de adolescente, marcada talvez por vaidade, né, marcada por chacota, talvez, ou orgulho, mas no processo que ele vai vivendo aqui na sua vida, ele amadurece com relação a isso. E diante dessa situação dos sonhos que esses dois homens têm, José tem uma postura já bem amadurecida, bem diferente daquela que a gente vê presente na vida dele, quando ele tem os sonhos com os feixes e depois com o sol, a lua e as estrelas, né? Então ele deixa claro que ele reconhece que somente Deus tem a interpretação correta dos sonhos, mas ele está ali disponível para ser usado por Deus para interpretar os sonhos, se Deus assim quisesse fazer através dele. E então diz o texto, né, nessa apresentação do sonho, ele narra o sonho para José, e José então interpreta o sonho que o copeiro tem é que ele estava servindo, havia uma parreira de uvas com 3 galhos, né, e 3 ramos, e havia uva, e o copeiro está com a taça de Faraó na mão, e ele apanha as uvas e ele esmaga as uvas e faz dela vinho, né, na taça de Faraó, e ele serve então a taça, né, com vinho para Faraó. E a interpretação que José faz desse sonho, é que isso significava que daqui 3 dias o copeiro ia ser restituído à sua posição de origem, à sua posição de copeiro, chefe do copeiro do rei, o copeiro mor, aquele que entregava a taça nas mãos do próprio Faraó. Então, ou seja, ele ia recobrar a sua posição, o seu lugar de prestígio, né, de honra, diante de Faraó. E aí, frente a essa revelação, José faz um pedido especial a esse homem, que seria restituído a sua posição de autoridade junto a Faraó. Eu gostaria de reler isso com você. Versos 14 e 15 diz assim: contudo, quando ele revela ao copeiro que ele ia voltar à posição original de autoridade dele junto a Faraó, ele disse assim: contudo, lembra-te de mim quando estiverdes vivendo bem na companhia do Faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então, eu quero comentar um pouco essa colocação aqui feita por José. Deixe-me ver algo aqui, o pessoal está escrevendo alguma coisa aqui para mim. Olá, Ilse, boa noite. Boa noite para o Saulo também. Olá, Maria Guzmão, boa noite, bem-vinda. O vídeo separando para mim. Então, mas aqui o meu vídeo não está paralisado. Ele está paralisado aí para vocês? Ele aqui está funcionando normalmente.
Não está pausado aqui para mim. Então, acho que deve ser alguma questão aí nas internets de vocês e não na minha internet aqui, porque aqui ele está funcionando normalmente. Bom, então eu vou continuar aqui, ok? O verso 14 e o verso 15 ensinam algo importante para a gente. José, ele está dentro desse contexto, como eu falei, de escravo na casa de Potifar anteriormente, agora de prisioneiro, e Deus está com José, tanto na casa de Potifar quanto também na prisão, e a presença de Deus com José leva José a prosperar naquilo que ele está fazendo, tanto na casa de Potifar quanto também na prisão. E isso nos ensina que, independentemente da circunstância ou da situação que nós estamos vivendo, Deus está conosco nessas realidades, ok? Às vezes nós achamos que a prova de que Deus está conosco é que, se nós estamos vivendo numa situação complicada, nós somos tirados dessa situação complicada. E às vezes, de fato, isso acontece, em algum momento isso vai acontecer. Os vales não são lugares de morada, eles são lugares de passagem. Os desertos não são lugares de morada, são lugares de passagem, ok? Mas o que nós temos que fazer é manter o nosso coração confiantes de que Deus está conosco, independentemente da circunstância ou da situação em que nós estamos inseridos. Mas não confunda confiança com conformismo. Confiança não é igual a conformismo. Veja, José, ele experimenta a presença de Deus com ele, a bênção de Deus com ele, naquilo que ele está realizando na casa de Faraó, e ele experimenta isso naquilo que ele está realizando na prisão. Mas quando ele tem a chance de mudar a situação dele de prisioneiro, ele aproveita essa chance, ok? Quando ele vê uma oportunidade de sair daquela situação, ele não abre mão dessa oportunidade. Esse é um ponto muito importante para a gente considerar e para a gente entender em termos da perspectiva da confiança. Eu torno a dizer, às vezes nós confundimos confiança com conformismo. Nós estamos numa situação, essa situação não é favorável, ela não é boa, Deus está conosco, no entanto, Deus está conosco nessa situação, Ele nos favorece em meio a essa situação, a sua bênção nos acompanha em meio a essa situação, e às vezes, por causa disso, nós achamos que nós não devemos fazer nada para mudar aquela situação, ou mudar aquela condição, achando que se a gente fizer, nós não vamos estar expressando a nossa confiança em Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina sobre confiança, não é isso que a Bíblia nos ensina aqui na vida de José a respeito de confiança. Veja, José experimenta a promoção de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus na vida dele, na prisão, mas ele sabe que ele é um prisioneiro, e ele sabe que ele está preso de forma injusta. Então, quando surge uma possibilidade dele poder recorrer a uma forma de sair da prisão, ele não perde essa oportunidade, ok? Então eu gostaria muito que você considerasse isso de forma muito séria na sua vida. Não confunda confiança em Deus com conformismo. Você confia em Deus pelo fato de que, independentemente da situação e da circunstância que você se encontra, você depender de Deus e você acreditar que não é Deus que te colocou naquela situação, mas Ele está com você naquela situação complicada, naquela situação difícil. E por você entender que não foi Deus que te colocou naquela situação, mas Ele está com você naquela situação complicada e difícil, então você deve sim se aproveitar das oportunidades que você tem para mudar a realidade em que você está inserido, a realidade que você está vivendo. Leve isso então para aplicações pessoais da sua vida, ok? Às vezes você está, por exemplo, num trabalho, numa empresa, sei lá, num emprego onde você está sendo perseguido, onde você está sendo injustiçado, e independentemente disso, o Senhor está com você nessa situação, Ele está te protegendo, Ele está te abençoando, mas se você tiver chance de sair dessa situação, então você deve aproveitar essa chance, ok? Não confunda confiança com, então, conformidade ou com complacência. Às vezes nós confundimos muito isso, nós usamos em nome da confiança em Deus uma postura de complacência da nossa parte que não nos leva
a agir de uma forma objetiva para mudar circunstâncias e situações na nossa vida. Então, você lutar pela mudança de situações e circunstâncias na sua vida que não são favoráveis, não estão alinhadas à justiça de Deus, não é errado, não é falta de confiança em Deus, ok? Enquanto elas não acontecem, enquanto elas não mudam, você continua dependente de Deus, você continua confiando em Deus, mas você tendo a chance de ver essas realidades serem alteradas, essas realidades serem transformadas, você não deve perder a oportunidade de tentar resolvê-las. Então, é isso que José está fazendo aqui. Ele vê uma oportunidade de sair da prisão, onde ele está injustamente, naquele copeiro que ele sabe, porque Deus mostrou que ele iria ser restituído a uma posição de autoridade junto ao faraó. E aí ele não perde a oportunidade, ele diz para ele: ei, peça ao faraó por mim. Esse é um princípio que Jesus nos ensina a respeito do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina dizendo o seguinte: vocês devem pedir, porque se vocês pedirem, vocês vão receber. Vocês devem bater, porque se vocês baterem, a porta será aberta. Vocês devem buscar, porque se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta lhe será aberta. E aí ele diz assim: pois qual de vós que, sendo mau, sabe dar, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, se pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se sendo, pois, vocês maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E por causa disso, por causa dessa colocação de Jesus fechando com essa questão de que o Pai que está no céu nos dá coisas boas, às vezes nós temos uma interpretação desse texto, pedir, bater e buscar, como sendo algo que a gente deve fazer relacionado apenas à oração, apenas a Deus, mas não é isso que Jesus está nos ensinando ali. Jesus está nos ensinando ali um princípio de vida. E o princípio é esse: se a gente precisa de alguma coisa, a gente deve pedir, seja para quem for. Se a gente precisa encontrar algo, a gente deve procurar, a gente deve buscar. Se a gente quer ver se uma porta vai estar fechada ou aberta, você precisa bater nela, você precisa mexer na maçaneta, ok? Ou seja, você precisa ser ativo, você não pode ser passivo diante das circunstâncias e das situações que estão à sua frente. O apóstolo Paulo diz isso também pra gente muitas vezes. Ele fala que ele tem planos, ele faz planos, ele elabora planos com relação à vida dele, com relação ao reino de Deus. Então, esse é um princípio que a gente precisa aprender do reino e aplicar na nossa vida. Você faz isso com Deus em oração, buscando sua presença, porque você sabe que você é filho e é filha e Ele é um bom pai, mas você também faz isso dentro das circunstâncias que você está, em relação a pessoas, em relação a estruturas ou qualquer outra realidade que esteja ao seu redor. Então, se você precisa de algo, você deve pedir para a pessoa a quem é de direito. Aqui, no caso, essa pessoa, José está vendo, seria o faraó, e ele está vendo a oportunidade que ele tem diante dele, através desse copeiro que vai voltar a estar na presença do faraó, para que ele interceda por ele diante do faraó. E aí, então, o texto vai continuar, e ele diz para a gente que o padeiro, motivado pela interpretação que José faz do sonho do copeiro, ele também conta o seu sonho. Ele está esperando que a interpretação do sonho que José vai trazer para ele seja uma boa interpretação, como algo bom, como foi com o copeiro. Mas José faz a interpretação dizendo que, semelhantemente, daqui 3 dias ele seria levado de volta à presença de Faraó, mas ao contrário do copeiro, ele seria morto, ele seria decapitado, e o corpo dele seria exposto ao ar livre para que as aves do céu viessem e a comessem. E aqui tem um outro princípio que eu quero destacar para vocês também, é que a gente deve ser fiel naquilo que Deus dá, para que a gente possa compartilhar e entregar para as pessoas. Às vezes a gente distorce um pouco aquilo que as escrituras nos dizem, aquilo que a escritura apresenta para a vida das pessoas, porque nós não queremos nos ver maus com elas. José é absolutamente fiel na interpretação do sonho. A interpretação do sonho para o copeiro era uma interpretação boa, a interpretação do sonho para o padeiro era uma interpretação ruim, mas José não quer
tentar ganhar a aprovação do padeiro, ele não quer tentar ficar bem com o padeiro, ele quer simplesmente ser fiel naquilo que Deus está apresentando para ele e revelando para ele. Eu quero aplicar isso na vida da gente de uma forma geral, ok? Não apenas com a capacidade que Deus pode nos dar de interpretar o sonho para alguma pessoa. Deus faz isso ainda hoje, ele pode nos dar a capacidade de interpretar o sonho de alguém. Lembre-se que José diz isso, não é você que tem a capacidade de interpretar o sonho, Deus interpreta isso através de você, ele pode te dar essa capacidade, é um phaneros, uma manifestação do Espírito que pode acontecer através da minha vida, através da sua vida, através da vida de qualquer um, porque é Deus quem dá a interpretação. Então, se Deus quiser, ele pode dar a interpretação de um sonho para qualquer um de nós aqui. Mas eu quero fazer uma aplicação mais ampla a respeito disso, que diz respeito à própria proclamação do Evangelho ou o próprio testemunho do Evangelho. Muitas e muitas vezes, nós como seguidores de Jesus, tememos mais os homens do que a Deus. Nós estamos mais preocupados com a nossa autoimagem diante das pessoas do que com a fidelidade àquilo que Jesus Cristo mandou a gente anunciar e a gente proclamar a respeito do reino de Deus. A verdade é que tem algumas coisas concernentes à mensagem do Evangelho, concernentes à mensagem do reino, que elas não são confortáveis. Existem algumas coisas na mensagem do Evangelho que são inquietantes, e muitas vezes a gente quer ficar bem com as pessoas, e aí a gente, apesar de saber o que a gente deveria dizer para algumas pessoas, a gente não quer dizer, porque a gente sabe que se a gente falar, aquela pessoa pode ficar mal, a gente pode ficar mal com aquela pessoa. Ok? Mas eu quero dizer para você que a fidelidade a Deus é mais importante do que a apreciação das pessoas para com você. Eu tenho esse desafio o tempo todo, quando eu estou ensinando e quando eu estou pregando. Eu sei, por exemplo, na minha própria igreja local, que eu falo algumas coisas para o meu povo ali, para o público que Deus me concedeu ali, para aquelas pessoas que Deus colocou sob a minha responsabilidade de pastorear, que são extremamente inquietantes e que incomodam muitas daquelas pessoas que estão ali me ouvindo. Eu sei disso, eu sou o primeiro a saber disso. Eu sei que tem algumas coisas que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração para ser compartilhado, que se eu compartilhar, eu sei que algumas pessoas da minha igreja vão ficar emburradas, algumas pessoas da minha igreja não vão gostar, algumas pessoas da minha igreja vão reclamar depois com os presbíteros, ok? Mas veja, eu tenho mais interesse em ser fiel a Deus do que ser agradável às pessoas da minha igreja. Eu amo as pessoas da minha igreja, mas eu amo mais a Deus. Na verdade, eu só posso amar as pessoas da minha igreja de verdade se eu for fiel àquilo que Deus me der para falar a respeito da sua palavra. Eu amo a igreja, eu amo vocês que estão aqui, mas o meu amor, para ser verdadeiro, precisa estar alinhado com aquilo que é a revelação da verdade de Deus. Eu esconder aquilo que é a realidade da verdade de Deus em pretexto de amar as pessoas não é amor. Na verdade é egoísmo. Eu estou tentando me proteger, eu estou tentando me resguardar, eu estou tentando ficar bem com as pessoas, deixar que as pessoas gostem de mim. Mas se para as pessoas gostarem de mim eu preciso negociar a verdade da palavra de Deus, então é melhor que as pessoas não gostem de mim. Muitas pessoas não gostavam de Jesus porque Jesus falava a verdade a respeito do Evangelho do Reino. E nós somos seguidores de Jesus, é isso que nós temos que fazer. Veja, isso não significa que a gente tenha que ser mal educado com as pessoas ou grosso com as pessoas, nós não precisamos. Nós devemos falar a verdade em amor, é o que as Escrituras nos dizem, mas nós temos que falar a verdade. E é isso que José faz aqui. Ele não tenta ser agradável ao padeiro, mas o texto deixa absolutamente claro que o padeiro, ele conta o sonho porque ele ficou motivado pela interpretação que ele viu José dando para o copeiro. Olha só o verso 16. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José e contou o sonho dele. Então, certamente havia na fala do padeiro, na expectativa do padeiro, né, essa ideia de que, eu quero ouvir alguma coisa boa também. Mas José não tem alguma coisa boa para falar para ele, porque uma coisa boa não era verdade a respeito dele. Então, às vezes nós precisamos entender isso. Se nós buscarmos o aplauso dos homens, nós não vamos ter o aplauso de Deus. Se nós buscarmos a aprovação das pessoas, nós podemos contar com a desaprovação de Deus.
Então, isso nem sempre é assim, ok? Às vezes, aquilo que a gente tem para trazer e aquilo que a gente tem para falar para as pessoas são de fato boas palavras ou uma palavra que vai trazer algo animador para a vida da pessoa. Mas, às vezes, o Evangelho traz algo confrontador para a vida das pessoas, que não agrada às pessoas, que não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Mas aquela é a verdade. E a gente não pode negociar a verdade para estarmos bem com as pessoas. Eu não posso afirmar coisas das Escrituras para que eu fique bem com as pessoas, para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas não deixem de me ouvir. Eu sei que algumas coisas que eu falo incomodam as pessoas, mas aquilo que eu falo que incomoda as pessoas está alinhado com o Evangelho. Se estiver alinhado com o Evangelho, eu tenho que falar. Eu não devo falar nada que vai incomodar as pessoas e que esteja desalinhado com o Evangelho. Mas a verdade que o Evangelho nos apresenta não pode ser escondida de mim, de ninguém. Por mais desconfortável que isso possa ser para algumas pessoas, é isso que eu tenho que fazer, é isso que José faz, é isso que você tem que fazer também. E o texto termina dizendo para a gente que, de fato, aconteceu aquilo que José disse. Depois de 3 dias, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles são restituídos às suas posições diante de Faraó, numa festa que era a festa de aniversário de Faraó. E Faraó, então, reconduz o copeiro à sua posição original de confiança, e ele volta a servir diretamente a Faraó. Essa era uma posição de alta confiança, porque, como eu falei, tanto o copeiro quanto o padeiro, que eram chefes, eles poderiam envenenar, né, Faraó. Então, não eram postos dados a qualquer um. Faraó tinha que realmente confiar na pessoa. Então, quando o copeiro ele volta para essa posição, isso significa uma restauração da total confiança de Faraó nele. Mas ao padeiro acontece aquilo que José disse que aconteceria. O padeiro ele é então mandado ser decapitado e o seu corpo é pendurado para que as aves do céu comam. E o texto termina com um desfecho que não é favorável, pelo menos no primeiro momento, para José. Veja só, José ele viu naquela restituição do homem, do copeiro, a posição de importância que ele teria diante de Faraó, um meio dele encontrar a libertação dele da cadeia por intermédio daquele homem, suplicar por ele para Faraó. Mas o que acontece é que depois que o copeiro volta à sua posição de autoridade, ele volta ao cargo que ele tinha anteriormente, ele nem se lembra mais de José. Por quê? Porque, de novo, essa é uma prova de que, embora José administre a prisão, ele na prisão nada mais é do que um escravo prisioneiro. E o copeiro e o padeiro, embora fossem prisioneiros, embora estivessem presos e embora também fossem escravos, eles tinham uma posição de autoridade dentro do governo de Faraó. E aí, como acontece com muitas pessoas, sabe, quando você auxilia, socorre, faz um favor e elas têm uma posição importante e elas voltam para elas simplesmente se esquecem de você. O princípio aqui você deve aproveitar sim as oportunidades que surgem para que você possa sair de uma situação que não é favorável a você, mas você deve se lembrar que a sua dependência, a sua confiança para que isso aconteça não deve estar depositada no favor das pessoas. José estava contando com um favor daquele copeiro diante de Faraó e com isso, para que com isso diante de Faraó ele alcançasse o favor de Faraó, mas ele não alcança o favor de Faraó porque o copeiro se esquece dele. Então lembre-se sempre disso, ok? Nem sempre nós vamos contar com o favor das pessoas. Nós não devemos deixar de aproveitar as oportunidades que nós temos, mas nós não devemos esquecer que o favor
que nós vamos receber é de Deus. O que nos favorece para a mudança da realidade da nossa vida não são as pessoas, não é o favor das pessoas, é o favor de Deus. José contava com o favor do copeiro. José tinha expectativa no favor de Faraó e ele não foi atendido. Então, embora a gente possa ter e deva se utilizar das oportunidades para sairmos de circunstâncias e situações onde a gente possa estar inserido, lembre-se que contar com o favor dos homens não significa que você vai ser sempre favorecido. Ok? E aí a nossa live termina aqui. Amanhã eu vou falar com quem que é, de quem que é que a gente deve realmente depender, quem que é que nós realmente devemos confiar o favor. Ok? Deixe-me ver aqui o pessoal que entrou depois com a gente. Ok, então em algum momento a minha live deu uma travada, né? Engraçado que aqui eu não percebi isso. Eu espero que não tenha atrapalhado vocês aí. Fernando continua instável. Pois é, mas para mim aqui não estava, ok? Desculpa, não deu para eu ver que estava assim, porque quando fica instável e aqui fica instável, eu consigo perceber, mas se para mim aqui não fica instável, eu não consigo perceber, então eu continuo falando. Lamento, espero que não tenha atrapalhado. Quem mais entrou por aqui? Antônio, eu já falei oi, né? Nildo, bem-vindo. Olá, Duda, bem-vinda. Pelo notebook não trava, então. Deve estar alguma coisa no celular. Agora voltou, que bom. Olá, Douglas, bem-vindo também. Meu amor está dizendo aqui que parou sim. Tá bom, amor, tá bom, eu acredito. Deus nunca nos abandona, amém, Ana Kelly. Fala, Bruno, que legal que você está aí, confiando em Deus, é possível enfrentar as situações difíceis, é isso mesmo. Fala, Oswaldo, bem-vindo. Lucila, bem-vinda. Gustavo, bem-vindo. Amém. Fernanda, que especial essa aplicação. A nossa confiança em Deus nos faz ver o favor dele e a presença dele conosco, mas não devemos nos conformar, mas aproveitar as oportunidades. Exatamente, Fer. Que bom, isso aí. Deus abençoe você, aplique isso na sua vida. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Que bom que você conseguiu chegar. Fala, Paula. Paula está aqui hoje com a gente. Linda Mara, bem-vinda. Olá, Janaíne, João. Amém, Antônia. Amém, isso aí, Fernanda. Amor para ser verdadeiro tem que estar alinhado com a verdade de Deus. É isso mesmo. Fala, Anderson, bem-vindo. Oi, mãe, tudo bem? A Roberta tá aí, hein? Manda um beijo para ela, mãe. Digo, fala, cara, bem-vindo lá, Roberto, que bom que você está aqui, muito bom estar aqui com você. Que bom que aí ficou ok, Paula. Amém, que bom. Ok, Fabiana Guzmão, a dor não está mais incomodando, pastor, obrigado, Deus abençoe. Aleluia, Fabiana, glória a Deus. Jesus está vivo, ok? Vejam isso, Jesus está vivo, certo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Jesus. A presença dele, o poder de cura dele está disponível a todos nós. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado porque o Senhor curou a Fabiana, toda dor se foi. Eu te louvo por isso. A ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, deu para entender tudo, que bom. Ei, Cris, você entrou hoje no fim, você vai ter que assistir aí, já acabei. Aleluia, amém. Beleza, gente, você que entrou e a live já estava acontecendo,
Logo que eu sair, ela fica à sua disposição aqui no meu Instagram, ok? Basta você assistir. Eu estou esperando você amanhã às 18 horas para a gente continuar a história aí da vida de José. Tem sido muito legal caminhar com você aqui pelo livro de Gênesis. Uma boa noite para todos vocês, um bom descanso, beijo no coração de todos. Fui!